Essa semana foi marcada pela aprovação do plano diretor. A lei ainda precisa ser sancionada pelo prefeito Fernando Haddad e vai apontar o modelo de desenvolvimento da cidade nos próximos 16 anos. É verdade, Adriana, quem vai falar conosco sobre esse assunto, que é super importante para nortear o desenvolvimento da cidade nesse período, é o relator, o vereador Nabil Bonduki, do PT, que é professor da FAO, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Vereador, vamos deixar as questões técnicas no segundo plano. Do ponto de vista político, a aprovação do plano diretor, ela traz algum trauma ou não? Não, muito pelo contrário. Eu acho que a aprovação do plano diretor é exemplar, né? O processo de discussão do plano diretor é exemplar aqui na Câmara Municipal. Eu acho que deve servir de referência no futuro para projetos complexos, né, como ele. Ele tramitou durante 9 meses na Câmara, exatamente 9 meses e 4 dias. Ele, ao longo desses 9 meses, ele foi debatido intensamente. Foram feitas 59 audiências públicas, uma oficina de 2 dias no EMB, com ampla participação popular. E o que é muito importante, todos os documentos relativos ao plano diretor foram publicados com antecedência. Então, o primeiro substitutivo que trouxe já muitas propostas novas em relação àquilo que foi o projeto do Executivo, detalhamentos, aperfeiçoamentos, boa parte deles vieram da sociedade. Ele foi publicado, depois foi submetido a audiências públicas. O segundo substitutivo que foi aprovado, ele foi publicado foi apresentado no dia 16 e publicado no dia 17 e nós voltamos só no dia 30, ou seja, durante 14 dias ele ficou disponível para que o cidadão, né, as entidades, os vereadores, todos conhecessem o texto que iria ser aprovado. E as emendas também, embora elas tenham que ser apresentadas durante o processo de discussão, assim como o substitutivo, né, o plano diretor ficou 10 dias em discussão no plenário da Câmara, 10 dias, começou no dia 16, terminou no dia 26. Aí foram as emendas publicadas no dia 27 e nós aprovamos no dia 30. Então, houve tempo também de se conhecer as emendas, né, a transparência, a participação caracterizam o plano diretor. E a gente percebe que o resultado final expressa, né, a contribuição do Executivo, que teve um papel importante, do Legislativo e da sociedade. Então, nós temos aí um projeto exemplar do ponto de vista. Eu acho que não tem nenhum trauma, acho que não tem por que alguém querer judicializar o processo, porque ele foi perfeito sobre todos os aspectos, muito além do que o regimento da Câmara, inclusive, dispõe. Vereador, para onde caminha a cidade nos próximos 16 anos? Olha, em primeiro lugar, deve-se evitar que a cidade cresça horizontalmente. Então, a criação da zona rural no sul do município é muito importante, porque ali não se admitirá mais nenhum tipo de loteamento urbano e, mais do que isso, vai se estimular práticas de preservação e, inclusive, com ganhos econômicos. Está previsto o desenvolvimento de um plano de desenvolvimento rural e também o pagamento de serviços ambientais para propriedades que prestam serviço de água, na proteção da água, nos remanescentes de Mata Atlântica, na conversão da agricultura convencional para a agricultura orgânica. Então, se a cidade não cresce mais horizontalmente, ela tem que crescer em algum lugar, né? E a ideia é que cresça para dentro, né? Principalmente ao longo dos eixos de transporte coletivo de massa, de média e alta capacidade, porque essas são áreas que permitem, né, um maior adensamento, porque estão próximos do transporte coletivo. Há um estímulo e uma previsão de 430 quilômetros de corredores de ônibus nos próximos 15 anos. Então, a ideia com isso é desestimular o uso de carro. É racionalizar o uso do carro, desestimular e racionalizar. Fazer com que as pessoas possam estar mais próximas do transporte coletivo e possa ter um transporte de mais qualidade, né? E mais pessoas, porque pode se adensar mais próximo do transporte coletivo. E no miolo dos bairros, nós temos mais restrições ao adensamento. Além disso, também há a proposta de uma reurbanização, uma reestruturação da chamada macro área de estruturação metropolitana, que é a região ao longo das ferrovias, ao longo dos rios da cidade, que são áreas que têm um potencial muito grande de transformação. Então, ali serão feitos planos de intervenção urbana, quer dizer, planos urbanísticos, que poderão, então, garantir uma melhor qualidade para essas áreas e, a partir daí, elas poderão também absorver o crescimento da cidade. O senhor falou, vereador, que o crescimento horizontal da cidade, com as zonas rurais, ele é contido.
Deve ser contido. Deve ser contido. O objetivo é conter a ideia de que a cidade de São Paulo se esparrame pelas áreas verdes periféricas que existam. No entanto, uma das questões centrais foi o crescimento vertical da cidade. Como é que fica essa questão, como ela é contemplada no plano diretor do ponto de vista da lógica do adensamento? Olha, aí depende da zona. Né? Ao longo do sistema de transporte coletivo de massa, né, você pode ter uma verticalização maior, com coeficiente 4, sem limite de gabarito, ou seja, sem limite de altura dos edifícios. No miolo dos bairros, já há então um controle maior. Nós temos zonas exclusivamente residenciais que têm o coeficiente 1, temos zonas mistas 1 que também tem coeficiente 1, e aonde o coeficiente era acima de 2, ele passa a ser 2, ou seja, uma menor verticalização no miolo dos bairros e também um controle de gabarito, né? Ou seja, apenas o térreo mais 8, com exceção das áreas dos quarteirões, onde mais de 50% já estão construídos. Já estão verticalizados, então aí não há esse limite. Então nós teremos, claro que tudo isso vai depender também da regulamentação da lei de uso e ocupação do solo, mas a expectativa é que nós vamos ter uma cidade onde não é que não teremos áreas verticalizadas, teremos áreas verticalizadas, mas elas serão menos dispersas do que estão hoje, porque hoje em muitas áreas da cidade pode haver coeficiente acima de 2 e mais do que 8 andares. Agora, é importante dizer que nessas áreas onde vai se adensar, deve haver uma nova qualidade urbanística. Então, as calçadas serão mais largas, se estimula o comércio no térreo, se limita a possibilidade de muros cercando os prédios. Em suma, né, há um desestímulo ao uso do automóvel pela restrição ao número de garagens, não se exige garagens obrigatoriamente para cada unidade habitacional, né? Então, aí nós temos unidades menores também na média, né? No máximo 80 metros quadrados, na média no máximo 80 metros, o que significa que nós vamos ter aí uma cidade mais densa de população, e não como é hoje, onde nós temos muita construção e pouca pessoa morando. Para finalizar, vereador, daqui a 16 anos, a cidade vai ser melhor do que é hoje? Eu espero que sim, mas isso depende da implementação. Nós tivemos um cuidado nesse plano diretor e aqui no subsídio da Câmara de ter instrumentos autoaplicáveis para começarem a ser aplicados desde já. Agora, muita coisa depende da ação da Prefeitura, do Estado. Então, o metrô depende do Estado, a Prefeitura depende de corredores de ônibus, a implementação de habitação de interesse social. Nós criamos as EIs, criamos uma neutralidade de 30% dos recursos do Fundurb para serem aplicados em habitação de interesse social, mas depende da Prefeitura também fazer isso. Em toda a área de parques, são 160 parques propostos, mas a Prefeitura precisa implementá-los, né? Mas eu acho que os instrumentos foram criados e há ampla possibilidade da cidade transformar para muito melhor em 16 anos. Legal. Vereador Nabil Bonduque, relator do plano diretor, mais uma vez obrigado pela atenção à TV Câmara. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição da TV Câmara, que apoiou muito o trabalho do plano diretor. Quando a gente fala transparência, um dos atores da transparência desse processo do plano diretor foi a TV Câmara, que teve em todas as nossas audiências públicas, teve mostrando para o telespectador que não pôde ir nas audiências públicas, não pôde participar do processo, o que estava acontecendo por aqui.